noite, pousadeiros, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Natália, eu ajudo pequenos pousadeiros a terem lucro com as suas pousadas. E hoje é mais uma live dos desafios da pousada lucrativa, quando a gente divide um pouquinho sobre o que é difícil aí, como é que tá difícil para você conseguir ter uma pousada lucrativa. E o tema de hoje é um tema que foi muito pedido, para variar, e é o temor dos pousadeiros com a possibilidade de uma segunda onda da Covid. Na verdade, uma possibilidade não, né? Na verdade, ela já está por aí, já está rondando por aí. E o que será que vai acontecer com o turismo nessa segunda onda? O que será que você, como pousadeiro aí, pode fazer para mudar esse cenário? Então, a ideia aqui é para vocês começarem a entender o que vocês podem começar a fazer a partir de agora. Porque a realidade está aí. Inclusive, vocês podem dar uma olhada, várias festas de Réveillon foram canceladas pelo Brasil, as últimas festas que ainda estavam planejadas de acontecer acabaram de ser canceladas também, que eu acabei de ficar sabendo, até no Piauí, era uma das últimas festas que ainda estava confirmada, hoje eles também cancelaram. Então a gente está numa situação, né, gente, que realmente a segunda onda tá aí. Então a gente vai ter impacto sim no turismo, e a dúvida que fica é: será que você está preparado para isso que vem por aí? Será que você vai conseguir sobreviver à sua pousada? Bom, pessoal, e por que eu resolvi falar desse assunto aqui hoje, né? Por que eu resolvi falar da questão da segunda onda? Apesar de ter gente que fala que não fala de segunda onda, nem acabou a primeira. Tem outros que falam que é tudo invenção. Eu não quero entrar nesse mérito aqui hoje, tá, gente? Eu quero entrar realmente pra gente falar dos impactos que vocês vão ter, independentemente do nome que estão dando para essa questão aí. Na sua opinião, no seu estado, realmente não é o meu interesse entrar em politicagem nessa live aqui hoje. E a ideia de trazer essa live aqui agora, nessa hora, porque, gente, todo mundo ainda tem tempo de fazer diferente, de começar a realmente organizar a sua pousada para não ter que passar pelo mesmo desespero que foi o que a gente passou lá em março, quando o que aconteceu sem nenhum planejamento, ninguém fazendo nem ideia de que aquilo ia estourar do jeito que estourou, que ia impactar o mundo inteiro do jeito que impactou. Então, eu vim aqui falar para vocês que ainda dá tempo sim de vocês se organizarem. Então, dá tempo de vocês começarem a correr atrás de baixar os seus custos fixos, começar a aumentar gradativamente o seu lucro para conseguir reservar uma parte desse lucro para sua reserva de emergência, que é uma coisa que, se vocês ainda não têm, vocês têm que começar a correr para ir atrás antes que seja tarde demais, combinado? E a ideia também, gente, é passar para vocês um pouquinho sobre a relação do planejamento, como que o foco no planejamento vai te mostrar que dá tempo sim de você preparar a sua pousada para qualquer coisa que venha acontecer por aí nos próximos meses, semanas e por aí vai, tá bom? Como eu já comentei nessa questão do Covid, por que eu resolvi falar disso aqui de novo? Eu bem sei que essa segunda onda, esse monte de incertezas que a gente está vivendo nesse momento, está deixando muitos de vocês muito preocupados. Vocês estão ficando completamente doidos, não sabem mais o que vocês escutam, não sabem mais o que vocês fazem. Estão começando a receber vários cancelamentos de pessoas que ou estão doentes ou estão com medo da doença. Tem vários governos fazendo já suas restrições. Tem outros governos liberando tudo geral de novo. As festas sendo canceladas definitivamente, realmente isso é uma coisa que já era esperado, mas agora definitivamente está acontecendo. E tudo isso acaba gerando uma insegurança nos seus hóspedes, que são as pessoas que não sabem muito bem o que elas acabam fazendo, se elas vão realmente, se elas devem viajar ou não, se elas vão sofrer algum problema com esse cancelamento da viagem também. Também os seus funcionários, que no final o pessoal acaba ficando com medo, né, gente? Vocês ficam com medo, imagina, você pousadeiro, não fica com medo, imagina o seu funcionário, o tanto que ele também não fica preocupado. Afinal, poxa, é o emprego dele, a saúde dele, muitas vezes ele não pode se dar o luxo de ficar sem trabalhar, né? E você também acaba entrando nessa situação e fica sem saber o que fazer, porque muitas vezes a sua família mora com você, você tem às vezes familiares que têm problemas de saúde, você está preocupado com eles e você não quer que aconteça nada de mal com eles também. E
Para completar, também tem alguns governos que estão tomando medidas, às vezes um pouco exageradas, proibindo a circulação nas praias, proibindo algum tipo de incentivo para o turismo, colocando as ocupações permitidas lá embaixo, como está acontecendo muito no Rio Grande do Sul, pelo que eu andei escutando por aí. E então você acaba ficando sem saber o que você faz, porque você está refém do que vai acontecer na sua pousada. Você acaba refém dos cancelamentos, você não sabe se o pessoal vai começar a cancelar tudo de uma hora para outra, e aí você vai ficar sem poder, sem poder se proteger, sem ter uma grana aí para se proteger nesse caso. Você acaba sem nenhuma previsibilidade de caixa, ou seja, se você tinha alguma coisa prevista para receber agora no fim do ano, de repente tudo desaparece. Então fica muito complicado para você que não trabalhava com planejamento antes. Se você já estava trabalhando com planejamento, você está passando por isso de uma maneira um pouco mais tranquila. Tem também aí várias pessoas que não têm ideia do que fazer, não sabem por onde começar, não sabem como podem fazer para se preparar para qualquer coisa que vá acontecer agora nas próximas semanas. E aí vocês acabam ficando desesperados com as notícias, porque vocês vão assistir o jornal, vocês vão assistir as coisas que estão acontecendo por aí, e você fica desesperado mesmo, né, gente? Porque a gente não sabe, não dá para saber em quem que a gente acredita, não dá para saber o que vai fazer, os governos tomam uma decisão, de repente mudam tudo. E a grande verdade, né, gente, que o que está acontecendo no Brasil é um reflexo do que já estava acontecendo na Europa. Então a Europa já faz algum tempo, vocês devem ter visto, logo depois do fim do verão, já se falava, na verdade durante o verão já se falava de uma segunda onda no começo do inverno, e aí agora isso aqui está por aqui, sendo que no Brasil a gente nunca teve uma redução significativa. E então, assim, tudo isso que está causando pra gente, a indefinição da vacina, a indefinição do que vai acontecer mesmo, deixa a gente numa sinuca. Você não sabe para que lado você vai, você não sabe para que lado você aponta, você não sabe quais atitudes você vai tomar. E a gente fica naquela dúvida, o que o governo vai decidir? Será que eles vão fazer um lockdown de novo? Será que eu vou ter que devolver todo o dinheiro que eu recebi nos últimos meses para as reservas futuras, para as reservas da alta temporada que está chegando por aí? Será que a gente vai ser impedido de continuar alugando pousadas e casas, como chegou a acontecer em alguns lugares do litoral de São Paulo, mas já caiu, então já não está acontecendo mais? Então, gente, assim, acho que uma das coisas que dá pra gente dar uma tranquilizada também, o ministro do Turismo esses dias comentou que não vai ter um novo lockdown por ele, porque por ele o setor já foi impactado demais. Então não tem como fazer isso, que o correto é ser manter as medidas restritivas de contato, uso de máscara e tudo mais, mas não fechar tudo novamente, porque ninguém tem mais condição de manter tudo fechado. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil nesse momento. E, bom, gente, mas mais uma vez eu já falei demais disso. Eu não quero ficar falando sobre o que está certo e o que está errado nessa história. Essa história dá muito pano para manga, dá muita discussão política, não política. Eu quero falar aqui sobre o que está no seu controle. O que você, pousadeiro, pode fazer para mudar a realidade da sua pousada nesse cenário de tantas incertezas. Por que eu resolvi fazer esse tema dessa live falando de salvar sua pousada da falência agora durante essa segunda onda? Porque a realidade é que vocês precisam começar a se preparar para a segunda onda focando no que está no seu controle. E o que seria isso, gente? Você não tem como controlar o que o governo vai fazer, o que o Estado vai fazer, quais vão ser as medidas que eles vão decretar. Você só pode controlar o que acontece aí dentro da sua própria pousada. Mas, assim, você deve estar se perguntando, poxa, Nath, mas a minha pousada depende do que o governo decidir, o que eu posso fazer nesse caso? E a verdade é que sim, claro, você depende do que eles decidirem, mas você pode se adaptar para qualquer que seja essa situação. Adaptação é a palavra de chave, é uma coisa que quem estava aqui comigo desde a época da pandemia, que eu estava em live todo dia também, igual que eu estou fazendo aqui agora com vocês, você sabe como que você pode fazer para não surtar tanto quanto você acabou surtando lá em março. Então você já tem informações necessárias, você já tem como fazer diferente do que você fez lá em março. Você já fez coisas certas e coisas erradas lá. Será que você não aprendeu nada nesse tempo lá atrás? Tenho certeza que você aprendeu. E se você sobreviveu tanto tempo com a pousada fechada, agora que a tendência tende a ser um efeito mais brando, então as pessoas vão continuar viajando, provavelmente não vai ter lockdown de novo, hotel fechar a pousada.
Então você precisa começar mesmo a ver o que você aprendeu e começar a aplicar na sua pousada para que você tenha um resultado melhor ainda do que você teve antes. Só que acontece que muitos de vocês não aprenderam nada. Então vocês passaram esse tempo da quarentena mais desesperados, mais preocupados, em vez de vocês estarem correndo atrás de fazerem as coisas diferentes para terem resultados diferentes. Então vocês não se prepararam. E eu tô, gente, desde que as pousadas reabriram, eu tô falando para vocês, galera, se prepara, porque se não é uma pandemia que aparece de novo, ou que aparece, como, né, nesse caso, que vem impactar vocês de novo, é uma baixa temporada, é uma baixa de demanda, é uma crise econômica. Você tem várias maneiras de você entrar numa crise de novo na sua pousada. Então, se você já passou por uma, que foi o que foi, né, lá em março, como que você não está preparado agora para enfrentar alguma outra coisa? Então, se você falar para mim que você não está preparado para isso, realmente eu acredito que foi porque você não fez nada durante a pandemia. E eu tenho prova de várias pessoas que reduziram desperdícios durante a pandemia, que arrumaram a questão dos custos fixos, então agora estão conseguindo operacionalizar a pousada, gastando menos por mês, otimizaram processos e começaram a realmente fazer sua reserva de emergência para que, se acontecesse um momento de novo, como está acontecendo isso agora, eles estivessem preparados. Só que se você não começou ainda, fica tranquilo que vai dar tempo com as dicas que eu vou te passar aqui agora nessa live. Bom, pessoal, então, né, você aí que não se preparou, que não ficou pronto, não se preparou para o que poderia acontecer, foi deixando a vida te levar, aproveitou a onda, não, tá vindo gente, vou pegar esse dinheiro, vou reinvestir, vou gastar, sem critério, sem saber o que estava fazendo. Se você fez isso, pode ter certeza que se você não mudar agora, pode ser que essa segunda onda seja realmente o fim da sua pousada. Se você passou por tudo isso e não aprendeu nada, olha, realmente você não vai sobreviver a uma segunda onda aí na sua pousada. Então, eu sei que várias pessoas também fizeram algumas atitudes que não foram muito legais durante essa primeira fase aí da pandemia. Então, algumas delas foram empréstimos mal solicitados. O que teve de gente atrás de empréstimo pessoal para cobrir rombo, que poderia muito bem ter sido negociado e não virar uma dependência do banco, não está escrito, tá, gente? Então, empréstimo é uma boa se você sabe como você pega, se você tem um plano para pagar aquele empréstimo. Se não, é um empréstimo que vai te dar uma dor de cabeça. E numa situação como essa agora, que você não vai ter dinheiro para pagar o empréstimo, vai te dar mais dor de cabeça ainda. Então, isso foi causado principalmente por causa da falta de negociação com fornecedores e com proprietários das pousadas também, porque muitos de vocês que arrendam pousada não negociaram direito com os proprietários. Eu sei que tem proprietários que são mais cascaduras, são mais difíceis de negociar, mas era possível, tá, gente? Eu tenho vários casos de alunos que entraram em contato com os proprietários, conseguiram até isenção do aluguel no período de pandemia e redução depois. Tem gente falando aí que tem contrato que vai ser reajustado com o IGPM, que já está mais de 20%. Pelo amor de Deus, gente, isso não faz o menor sentido. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que muitas pessoas fizeram, que foi erradíssimo na primeira fase, foi sair devolvendo tudo que tinha de reserva já paga, sem aguardar um posicionamento da lei, sem aguardar uma resolução do governo, que no final ajudou pra caramba as pousadas, os hotéis e as companhias aéreas, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso também. Então, se acontecer isso de novo, não façam isso novamente, porque vocês podem ter problemas por causa de uma má decisão como essa. E outros também estavam tão dependentes das OTAs que acabaram também com maior prejuízo. O OTA que não pagou, tem várias histórias, Expedia, Hotel Urbano, Decolar, que não pagou a galera. A própria Booking saiu devolvendo às vezes hóspede que e virou um débito para vocês com eles. Então, assim, não teve negociação de comissão, eles não foram nem um pouco legais, principalmente no começo. Depois eles deram uma mudadinha, né? Mas quem dependia muito das OTAs não conseguiu passar por isso de uma maneira mais tranquila. Então, quem tomou essas atitudes, gente, notou que fica difícil. Por mais que tenha retomado, tá com um buraco tão grande
que fica difícil enxergar que vai ter alguma mudança nesse cenário. E só para vocês terem uma ideia, gente, durante a pandemia eu também sofri com cancelamentos, tal, principalmente porque eu estava viajando. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 passagens aéreas, na verdade eu tinha 3, uma delas eu consegui emitir o voucher quando eu saí do Marrocos, aí eu consegui usar. Mas eu tenho uma passagem aérea de maio, que era para os Estados Unidos, que até hoje eu não consegui o voucher de retorno, para vocês terem uma ideia. E uma outra passagem também de Portugal para o Brasil, que eu também não consegui o voucher até hoje. Então, assim, olha como as aéreas estão segurando e muitas vezes vocês estavam aí desesperados, devolvendo dinheiro para o hóspede, sendo que poderia ter tido uma margem de negociação muito melhor com o tempo. Mas vocês saíram, né, tomando decisões precipitadas sem pensar no que poderia vir no futuro. E também a questão dos empréstimos pessoais, que eu acabei comentando aqui já, que muita gente recorreu a eles. Eu entendo que o Pronamp não foi uma possibilidade para várias pessoas, que era uma ótima possibilidade de empréstimo, com taxas menores, com mais carência para pagar, e as pessoas acabaram entrando nos empréstimos bancários pessoais, que apesar de tudo estão com a taxa de juros lá em cima, e isso muitas vezes vai acabar impossibilitando você de pagar esse empréstimo. Então, galera, toma muito cuidado na hora de pegar dinheiro emprestado no banco. Saibam o que vocês estão fazendo. Saibam que vocês têm que ter um plano para devolver esse dinheiro para o banco. Então, muitas vezes o empréstimo tem que ser a última coisa. Você tem que esgotar ao máximo a sua possibilidade de negociação para todo mundo que você está devendo. Dessa forma, você fica muito mais livre para conseguir melhores negociações. Agora, o empréstimo no banco, você vai acabar tendo que esperar um tempo para conseguir reduzir algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem vários exemplos muito bons de pousadeiros que conseguiram tomar atitudes diferentes durante essa primeira onda da pandemia, que estão refletindo com certeza agora nessa situação pré-segunda onda. Então, a galera que conseguiu pegar o empréstimo no Pronamp, que foi um ótimo empréstimo, provavelmente nem estão pagando ainda, e com certeza, quando pegaram, guardaram isso aí no fundo de caixa, guardaram uma reserva de emergência desse empréstimo, já prevendo que poderia acontecer alguma coisa logo em seguida. Também teve vários exemplos, eu tenho exemplo até de aluna que conseguiu eliminar cobrança de aluguel, de arrendamento durante a pandemia e depois conseguiu reduzir o valor até que fosse retomado. Gente, é tudo técnica, tá? Com as técnicas de negociação você consegue milagres. Mas você tem que saber usar, você tem que ir conversar com a pessoa e realmente conseguir passar para ela a parte do seu problema e mostrar que ela não negociar com você é pior para ela do que ela realmente negociar com você. Pensa comigo como que é ruim para uma pessoa, para alguém que é proprietário, né, da pousada e está arrendando para você. Ele falou que eu não quero negociar com você. Você falou que então eu estou saindo. E aí? A pousada volta para a pessoa, ele passa a ter que arcar com os custos dela novamente e ele não vai conseguir arrendar para ninguém pelo mesmo preço. Então não é melhor ele já negociar com você e vocês entrarem no acordo? Então pensa um pouquinho nisso na hora que você for pensar em renegociar todas as suas dívidas, não só o pagamento do aluguel. E também tem o exemplo do voucher, né, gente? A negociação também você pode usar muito com os seus hóspedes. Então, conversar, explicar a situação, mostrar para eles que eles podem reutilizar esse voucher lá na frente, sem ter problemas com a pousada. E assim colabora com você, você também pode oferecer alguma coisa em troca para ele, e isso cria uma relação de cumplicidade entre vocês que é muito boa. Então, gente, negociação vale para tudo, para hóspede também. E teve, né, gente, a galera que aproveitou a pandemia para entrar no DPR. Não sei se vocês sabem, o DPR é o meu curso online de gestão e marketing para pousadas, que teve um boom durante a pandemia, justamente porque eu resolvi estar mais perto dos pousadeiros para a gente testar alternativas possíveis para que a recuperação fosse o mais rápida possível. E aí eu tenho vários exemplos. Eu tenho o exemplo da Márcia, eu tenho o exemplo da Thaís, eu tenho o exemplo da Luciana, vários depoimentos que tem lá no meu canal do YouTube, se vocês quiserem ver, dá uma olhadinha lá que elas contam como que elas saíram, passaram por essa pandemia e agora estão com a pousada lucrativa, trabalhando com reserva de segurança e conseguindo muito mais resultado na pousada.
E no momento, gente, as inscrições estão encerradas, então eu ainda estou terminando a turma 9, devido ao fim do ano, a gente está dando uma estendida, e também no começo do ano que vem, no final do mês, talvez, a gente vai abrir uma nova turma, mas com um DPR totalmente reformulado, que eu inclusive vou regravar tudinho agora, realmente focado nessa mudança de mercado que teve. Realmente, quando eu criei o DPR, ele estava numa situação mercado, agora ele já está em outra, a gente já testou, já comprovou, então ele vai ficar cada vez melhor. Então fica de olho aí que depois a gente vai ter mais resultados, mais novidades aí com eles. Olha aqui, ó, a Cris comentou aqui, ó, o curso é fantástico, nem sou pousadeira ainda e estou me preparando. Valeu, Cris, é isso mesmo. A Cris também entrou no meio da pandemia já para se preparar para o projeto futuro dela de ter uma pousada. E como já é minha aluna, vai ser beneficiada para ganhar essa nova versão aí do DPR que vai sair em janeiro. E essas pessoas, gente, são pessoas que não desistiram no primeiro não. São pessoas que foram atrás realmente do que elas queriam, negociar os valores, realmente continuar com a pousada aberta e não desistiram logo de cara. Elas vão realmente atrás do sonho. E como é que você pode, então, você aí, pousadeiro que está nesse momento, não estava preparado, não passou por tudo isso e precisa nesse instante agora realmente se preparar para o que vai acontecer. Então, se prepara, que aí vem um passo a passo para você começar a aplicar hoje, tá, gente? Porque amanhã já é tarde. Então, você já pega e começa a aplicar hoje. Você tá vendo esse vídeo agora ao vivo, aplica hoje. Você tá vendo esse vídeo amanhã, aplica hoje também, tá? Quanto antes você aplicar, antes você vai ter resultados aí na sua pousada. Então, o primeiro passo seria para você se preparar. Então, planejamento sempre começa com preparação. Então, lista tudo o que pode acontecer, tá? Na sua pousada. Tudo que pode acontecer nesse meio tempo, quais são os maiores problemas que você pode ter, com cancelamentos, com falta de demanda, com funcionários, com tudo, com dívidas que você tem que pagar, com valores que você tem comprometidos aí, que você precisa pagar. Faz uma lista de tudo o que você tem, o que pode acontecer e dar errado. E você já pensa em alternativas, ou seja, planos de ação que vão fazer você ter um resultado diferente caso aconteça cada uma dessas situações aí na sua pousada, tá bom? Então, planejamento começa com isso, com essa preparação, com essa visão de olhar realmente o que pode acontecer, visualizar os riscos e estar preparado para, caso eles aconteçam, você consegue agir muito mais rápido. Você não fica inerte, porque quem fica inerte perde tempo, e perder tempo não dá para perder tempo agora, tá? O segundo passo é para você renegociar dívidas. Tanto dívidas que você contraiu durante a pandemia, como dívidas que você contraiu depois da retomada, tá, gente? Então, já comece a pensar em como que você vai fazer para renegociar essas dívidas. Você foi no banco e pegou um empréstimo pessoal, então você vai pensar num jeito que você vai ter que ir para renegociar esse empréstimo. Porque, com certeza, você pegou um empréstimo com taxas altíssimas. Então, já faz um plano do que você pode fazer para renegociar esse empréstimo com o banco. Ou se você tem contas, impostos, funcionários, qualquer coisa atrasada, veja como você pode negociar isso no 1 a 1. Coloque tudo em lista de prioridades, veja o que é mais importante para você negociar primeiro e negocie 1 a 1. O terceiro ponto é um assunto que a gente já falou aqui, mas eu vou reforçar. Saiu até hoje lá no feed um post específico sobre isso, que é com relação a cancelamentos. Cancelamento, gente, vocês estão sujeitos a isso agora. Então, se vocês não querem ter impactos na sua pousada, vocês precisam ter políticas muito bem definidas para o que vai acontecer em caso de cancelamento agora. Vocês não podem deixar isso para depois. A questão do cancelamento vai impactar diretamente todas as pousadas, já impactava, a partir de agora então, mais ainda. Então, se prepara para todas as futuras reservas, você ter uma política de cancelamento clara, divulgada e também de acordo com as leis, tá, gente? Se atente para as leis, não adianta criar políticas de cancelamento super restritivas, sendo que elas não estão de acordo com a lei.
O quarto ponto, parece meio impossível de você fazer agora, que é montar sua reserva de emergência, que é essa reserva financeira para momentos apertados, como esses que podem vir. Eu sei que você deve estar pensando, poxa, Nath, mas está chegando a segunda onda, como que vai dar tempo de eu montar essa reserva? Dá tempo sim, a partir de agora. Porque a partir de agora você tem que começar a ver aonde você está gastando dinheiro demais e começar, ao invés de gastar esse dinheiro, guardar esse dinheiro. Se você não guardar esse dinheiro, pode acontecer alguma coisa muito ruim aí na sua localidade e você não vai ter nada para se proteger. Então comece agora a realmente guardar esse dinheiro que seja possível para você guardar nesse momento. Combinado? E como que você vai fazer para guardar esse dinheiro? Você vai ter que enxugar os desperdícios. Então, galera, comece a ver quais são os desperdícios, onde você pode enxugar, onde você pode cortar a partir de agora, tá? Então, onde que você pode reduzir coisas que estão saindo pelo ralo aí na sua pousada. Agora, se você não cortou durante a pandemia, agora é mais do que a hora para você fazer isso. Seus custos fixos têm que estar lá embaixo. Seus custos fixos têm que ser uma coisa que vocês quase não tenham na pousada, porque senão vocês vão ficar cada vez mais presos no resultado que a sua pousada vai precisar ter, e isso vai ser muito difícil agora nos próximos meses, se realmente tiver uma queda na demanda, se realmente vocês forem passar por problemas aí na sua pousada. Eu sinceramente, do fundo do coração, eu espero que não, eu espero que essas medidas que estão restringindo por aí, elas sejam mais abrandadas, que a situação do próprio Covid melhore e tudo mais. Eu sou sempre muito positiva com relação a tudo isso, mas falando em negócios, eu prefiro pensar com a cabeça dos riscos, tá, galera? Então, tenham em mente os riscos que vocês estão correndo para que vocês estejam preparados para qualquer coisa que acontecer e isso não seja responsável por falir a sua pousada. Então, bora começar a planejar aí a pousada de vocês?